realmente emociona o nosso coração e tenho certeza que tudo isso glorifica muito o Senhor, agrada muito a Deus, tá? Então estamos muito felizes, obrigada por tudo que vocês fizeram, por toda essa apresentação, viu? E que Deus abençoe muito vocês. Amanhã nós estaremos, terça-feira, né? Terça-feira nós estaremos indo embora, mas pode ter certeza que vocês estão dentro do nosso coração. Estaremos orando por vocês todos os dias, viu? E que vocês são um presente de Deus para nós, amém? Vocês continuem assim, cheios de fé, cheios de vida, cheios de amor no coração, com essa alegria contagiante, tá? E é um prazer muito grande, tá? Então agora meu esposo, o Bispo Milton, vai dar a palavra para vocês. Que Deus abençoe este momento, amém? Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer de todo o coração essa excelente recepção. Amém? Amém. Não esperávamos uma recepção tão especial. Nós chegamos há alguns dias aqui, um pouquinho mais de uma semana, na cidade de Beira. Primeira vez que viemos a Moçambique. Estamos felizes em encontrar muitos cristãos cheios de fé, de determinação, desejo de buscar a Deus, e cremos que a nossa vinda a essa terra, a essa nação, certamente vai glorificar a Deus também, amém? Porque viemos com o objetivo de dar uma contribuição a alguns pastores, igrejas. A Igreja do Novo Nascimento tem apoiado vários missionários que estão espalhados aí pelo mundo, e nós apoiamos missionários aqui também em Moçambique, e o nosso objetivo é ver o reino de Deus crescendo a cada dia, amém? Graças a Deus, muito obrigado. Eu gostaria, se você tem uma Bíblia, eu queria dar uma orientação muito importante. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Olhe um pouquinho para mim, depois a gente lê, por favor. Olhe para mim, por favor. Seguir Jesus é sinônimo de uma vida vitoriosa, amém? Porque através dele, nós fomos feitos mais que vencedores. Já somos mais que vencedores. Mas isso não significa que o cristão, o fato da pessoa assumir a fé em Jesus, não significa que ela não vá enfrentar lutas, adversidades, problemas. Existem cristãos que imaginam assim: agora eu creio em Jesus, entreguei minha vida para Ele, então eu não vou mais enfrentar problemas, eu não vou enfrentar lutas. A vida será um mar de rosa todos os dias. Isso não é verdade. Somos mais que vencedores. Mas o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci. Amém? Quer dizer, o fato de você ter entregue a sua vida a Ele faz de você uma pessoa mais que vencedora. Mas é preciso entender que o mundo que vivemos é um mundo de aflições, é um mundo de lutas, é um mundo de adversidade. Nós temos a garantia de que somos mais que vencedores, mas enfrentamos lutas. Quem é que vence? Quem é que prevalece quando vêm as lutas, quando vêm as adversidades, quando vêm as circunstâncias contrárias? Quem é que permanece firme? Quem é que permanece de pé? Jesus, então, falando sobre isso, ele disse assim, vamos ler, por favor, Mateus 7, 24.
Ele disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Amém? Olhe um pouquinho para mim, por favor. Vir à igreja, participar do culto, buscar a Deus, é absolutamente necessário. É preciso vir à igreja para que a sua fé seja alimentada, para que você aprenda a desenvolver a sua fé. É necessário se congregar. Mas Jesus disse que todo aquele que ouve as suas palavras e pratica, vive, obedece, segue, essa pessoa será comparada a um homem prudente, responsável, que edificou, construiu a sua casa. Essa casa é um símbolo também da nossa vida. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos, então nós estamos agindo com prudência, com responsabilidade. Ele disse: todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, esse será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha, ela não apenas representa um fundamento sólido, mas ela também representa o próprio Deus, o próprio Senhor. Quando vêm as chuvas, os ventos, os rios com violência contra essa casa, ela permanece firme. Amém? O que isso significa? Significa que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, obedece. A palavra de Deus diz: vai por aqui, você vai. A palavra de Deus diz: perdoa, você perdoa, viva uma vida reta. Tudo que a palavra de Deus determina. Quando nós ouvimos e praticamos, o que estamos fazendo? Estamos agindo com responsabilidade, porque ouvindo a palavra de Deus e praticando, nós estamos construindo a nossa vida sobre um fundamento sólido, firme. Quando vêm as chuvas, os rios, os ventos contra essa casa, ela permanece firme, porque foi edificada sobre a rocha. Isso significa que nós somos mais que vencedores através de Jesus. Mas não podemos esquecer que ainda estamos vivendo num mundo que é de lutas, de aflições. Então você pode enfrentar, embora você, pela sua fé, tenha condições de conquistar milagres, de ver Deus se manifestando na sua vida, mas enquanto estamos aqui, enfrentamos lutas. Você pode enfrentar uma injustiça, você pode sofrer uma perseguição, você pode enfrentar uma adversidade, você pode enfrentar problemas, você pode passar por uma série de adversidades. Essas adversidades, elas representam a chuva, os rios, os ventos que vêm contra a casa. Quando a pessoa ela está ouvindo e praticando a palavra de Deus, o que acontece? Vêm as chuvas, vêm os problemas, vêm as lutas, vêm as adversidades, mas ela consegue se manter de pé, firme. Por quê? Porque tem apenas vindo à igreja? Não. Porque ela tem ouvido a palavra dele e tem praticado. Amém? Muitas das vezes se vê cristãos frequentam uma igreja, participam das reuniões da igreja. Na igreja cantam,
adoram a Deus, oram, recebem orações, estão felizes, mas muitas das vezes, quando vem sobre esses cristãos lutas, adversidades, circunstâncias contrárias, problemas, quando os ventos, os rios, as chuvas vêm contra eles, muitas das vezes eles desmoronam, eles não têm uma sustentação para permanecer de pé na presença de Deus. Por quê? Porque é preciso ouvir e é preciso o quê? Hein? É preciso praticar. Amém? Então, deixe-me repetir o que Jesus disse. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, responsável, que edificou, construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, violência contra aquela casa. E ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Amém? O que o Espírito Santo, olhe um pouquinho para mim, por favor. O que o Espírito Santo quer que você entenda, que aqueles que praticam a palavra de Deus, eles ouvem e praticam. Esses são os que têm condições de permanecer de pé. Vem chuvas, vem lutas, vem problemas, vem adversidades, vem circunstâncias contrárias. Os que ouvem e praticam é que permanece de pé. Amém? Depois ele disse, versículo 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, irresponsável, que edificou, construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Olha um pouquinho, por favor. Se nós, qualquer pessoa, quiser construir um prédio, um salão, uma casa, quiser construir em cima da areia, dá para construir rápido. Porém, quando se constrói em cima da areia, não se tem um fundamento sólido. Quando vem uma chuva, quando vem um rio, quando vem alguma coisa contra aquela casa que foi construída na areia, ela desmorona, ela vai no chão. Assim é a vida daqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não praticam, não vivem, não se submetem a essa palavra. Eles estão construindo as suas vidas em cima da areia, em cima de algo que não tem uma sustentação. Quando vêm as lutas, eles não têm sustentação, eles desmoronam. Então, é absolutamente importante e necessário que se entenda que, por mais que o pastor queira que as pessoas, que os seus membros, que as suas ovelhas, que as pessoas que estão sob a sua responsabilidade, por mais que o pastor queira vê-las de pé, firmes, tendo condições de enfrentar qualquer luta e se manter de pé, por mais que o pastor tenha o desejo de que isso aconteça, isso só é possível se a pessoa ouvir a palavra de Deus e praticar. Amém? Quantos cristãos conheceram Jesus, ficaram felizes, foram curados, se libertaram, conquistaram vitórias, casamento, a família foi abençoada, a vida foi
se tornando uma vida melhor, ficaram felizes, receberam orações e conquistaram resposta das suas orações. Mas existem aqueles cristãos que ouvem a palavra, mas eles não seguem, eles não praticam. Então eles pensam assim: eu estou muito bem, fui curado, me libertei, obtive a solução de um problema, então eu estou muito bem. E muitas das vezes eles estão indo à igreja, estão orando, estão cantando, estão recebendo orações. Mas o mais importante, que é praticar a palavra de Deus, existem aqueles que não fazem. Então, quando vêm as lutas, quando vêm os problemas, quando vêm as circunstâncias contrárias, esses cristãos desmoronam. Eles não conseguem se manter de pé. Então, é muito importante que se entenda isso. Eu tenho pessoas sob a minha responsabilidade. Nós temos membros na nossa igreja. Nós queremos vê-los bem. Nós desejamos vê-los na presença de Deus, vencendo, glorificando a Deus, produzindo fruto. Mas constantemente nós os ensinamos e deixamos claro para eles que o que vai fazer com que eles se mantenham firmes em condições de enfrentar lutas e permanecer firmes não é o fato deles serem membros da Igreja do Novo Nascimento, não é o fato deles estarem recebendo orações. O que faz com que isso seja possível é o fato da pessoa praticar a palavra de Deus. Amém? Então é importante que você analise isso, que você verifique: eu estou vindo buscar a Deus, eu tenho vindo à igreja, mas eu tenho praticado a palavra de Deus, eu tenho sido um praticante dessa palavra. Se você tem praticado, graças a Deus, você está construindo a sua vida em cima de um fundamento sólido. Você pode enfrentar lutas, você vai permanecer de pé, porque a palavra de Deus é onde nós devemos fundamentar a nossa vida. Se por um acaso você diz: eu tenho vindo à igreja, quem sabe há pouco tempo, há muito tempo, não importa, eu tenho vindo à igreja, eu tenho orado, eu tenho cantado, eu tenho recebido orações, eu tenho até sido abençoado, mas o mais importante eu não tenho feito, eu não tenho praticado a palavra de Deus. O que você deve fazer? Tomar uma decisão, tornar-se praticante da palavra de Deus. Amém? Nós já vimos cristãos que foram abençoados em suas vidas, conheceram Jesus, foram abençoados, mas eles não se empenharam no mais importante, que é a prática da palavra de Deus. Passa por uma injustiça dentro de casa, passa por uma injustiça no trabalho, passa por um problema, passa por um momento difícil, desmontam. O vento, as chuvas, os rios conseguem derrubar as suas vidas. Por quê? Porque não fizeram o mais importante. Amém? Deixe-me repetir, por favor, para não estender muito. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, responsável, que edificou, construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, violência contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, irresponsável, que edificou a sua casa sobre a areia, sem nenhum fundamento sólido. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram
com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Entenderam, sim ou não? Olhe um pouquinho para mim, por favor. As chuvas, os ventos, os rios, vêm sobre todos. Vêm sobre todos. Se nós pegarmos 2 cristãos, um que pratica a palavra de Deus e o outro que não pratica, todos 2 vão enfrentar lutas, enfrentarão aflições, momentos difíceis, mas a diferença é que aquele que está ouvindo e praticando, esse vai permanecer de pé, e o outro não conseguirá permanecer de pé. Então, é importantíssimo que se pratique a palavra de Deus. Amém, pessoal? Que o Espírito Santo ilumine o seu coração e você procure analisar isso. Se você diz, graças a Deus, tudo que eu tenho ouvido da palavra de Deus eu tenho posto em prática na minha vida. Eu não estou apenas orando, eu não estou apenas cantando, eu não estou apenas fazendo orações ou recebendo orações. O Espírito Santo tem visto que eu tenho colocado em prática a palavra de Deus. Então você está sendo uma pessoa responsável. Você está construindo a sua vida em cima de um fundamento sólido, firme. Se você diz, eu não tenho praticado a palavra de Deus, eu tenho ouvido, mas eu não tenho praticado, então cabe a você, porque essa não é uma decisão que Deus vai tomar, que o pastor vai tomar, é individual. Cabe a pessoa determinar no coração, a partir de hoje, eu vou praticar a palavra de Deus. Eu vou começar a construir a minha vida em cima de um fundamento sólido, firme. Então, você pode enfrentar lutas, mas você vai permanecer de pé, porque construiu em cima da rocha. Amém? A Bíblia diz, não sejais apenas ouvintes, mas tornai-vos operosos praticantes da palavra de Deus. Então, quando ouvimos a palavra de Deus e praticamos, é a atitude mais importante que tomamos para que a nossa vida seja uma vida segura. Amém? Eu creio que Deus há de abençoar. Eu só queria, para encerrar, ler um versículo no livro de Tiago, se você tem uma Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém, pessoal?
Olhe um pouquinho para mim, por favor. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus e não pratica, ela está enganando a quem? A Deus. Enganando a igreja? Enganando o pastor? Ela está enganando a quem? A ela mesma. Porque ela é comparada a uma pessoa que vai na frente do espelho. Você sabe como é que é? A pessoa vai na frente do espelho, contempla o seu rosto, vê a sua aparência. Mas daqui a pouco a pessoa vira, daqui a 1 minuto, 2 minutos, ela já não sabe mais como era a sua aparência. Por isso que tem muita gente que toda hora vai na frente do espelho, não é assim? Sim ou não? Toda hora quer olhar na frente do espelho. Por quê? Porque se esquece. Mas aquele que pratica a palavra de Deus, esse, diz a Bíblia, será bem-aventurado em tudo o que realizar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer muito o pastor Itamar, o pastor Benamor também, o pastor Antônio, que tem aí coordenado a nossa agenda aqui na cidade. Deus abençoe, pastor, muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?